Olá, bem-vindo a mais um podcast do Entre Vozes e Mentes. Meu nome é Isabel Ferreira e hoje vamos falar sobre planear o futuro. Hum. O que é isto de planear o futuro, não é? E como é que isto pode transformar a tua vida, tá? Como é que nós podemos transformar os nossos sonhos, os nossos objetivos em realidade, não é? E só conseguimos fazer isso se o fizermos com clareza, com muito conhecimento de nós próprias, da situação, do contexto, com muita clareza e também com pequenos passos, com o caminho, não é? O caminho faz caminhando, é verdade. Por isso, neste podcast vou-te dar algumas sugestões dos meus mentores, algumas sugestões afinadas só para ti, não é? Vou compartilhar algumas ferramentas então em práticas e algumas reflexões para te ajudar a guiar aqui neste início, neste plantar a semente do que é este futuro que tu mereces. E só tu sabes o futuro que tu mereces, desejas e sonhas e anseias. Tá? Então, começamos logo por aqui. Porque é que planear o futuro é essencial? Conheces a velha máxima do Carpe Diem? É o oposto do planear o futuro. Bom, é, mas na realidade são coisas que se complementam. Não é? O Carpe Diem seize the day é desfruta o dia, o aqui, o agora, o momento. De alguma forma, impede de pensares o amanhã. Mas quando tu desfrutas o aqui, o agora, o momento, estás a caminhar em direção ao amanhã. A maneira que tu fazes as coisas hoje, estás a planear para o amanhã. Não é? Este podcast que eu estou aqui a gravar para ti é aqui e agora. Eu não o vou repetir. E tudo o que eu disser agora é aqui e agora e fica gravado. Mas fica gravado para o amanhã. E depois podes ouvir as vezes que forem necessárias. Por isso, na realidade, o Carpe Diem e o planear o futuro, eles complementam-se. Tá bem? Portanto, não são exclusivos e não existe um ou o outro. Tá bem? É tudo em equilíbrio. Então, eu dou aulas e nas minhas aulas, quando nós falamos em traçar objetivos, em traçar metas, em ver os objetivos estratégicos, específicos, entre outros, eu uso esta analogia que todos os meus colegas da área da gestão utilizam, que é, não é uma analogia, é contar a história da Alice no País das Maravilhas. A Alice no País das Maravilhas, quem já viu, quem já leu, quem sabe a história, quem não sabe ficará a saber este pequeno bocadinho. E desculpem-me os grandes fãs da Alice no País das Maravilhas se eu disser algo mais, não é? Mas a determinada altura, a Alice está no País das Maravilhas e vê-se de frente para uma encruzilhada de esquerda a direita, para onde é que eu vou, para onde é que eu vou? E de repente aparece o gato, o famoso gato, o Worcestershire, esse gato. Eu nunca consigo dizer o nome dele. Esse. Aparece o gato. Então, o que se passa? Ela diz, estou perdida. Tu estás perdida? O que? Pois, não sei por que caminho tomar. Ele pergunta, então para onde é que queres ir? Ela, não sei. E ele responde, então não interessa qual o caminho tu tomas. E esta é a lógica, não é? É, se não sabes onde queres chegar, qualquer caminho serve. Então vai. Simplesmente vai. E aprende com o caminho, tem feedback com o caminho, não é? Outra forma de o fazeres é teres um mapa. É teres um mapa. E quando tens um mapa, sabes que tens de ir àquele ponto, é aquilo que tu queiras. E quando olhas para o teu mapa, tens muitos caminhos. Tens muitas rotas que podes traçar, não é? E então vais vendo se uma rota funciona, se a outra não funciona, por que lado vais ajustando, vais criando, tá? É a visão de um trajeto de avião. Tu sabes que estás a partir do Porto e queres ir para Lisboa. Então, o avião sai do Porto e chega a Lisboa, tu sabes que sim. Mas tens a certeza absoluta que de todas as vezes ele faz exatamente o mesmo caminho, na mesma rota, na mesma latitude, longitude, altura, gasta a mesma gasolina, o tempo é exatamente o mesmo? Não é.
A rota tem que se ir ajustando, mas o piloto sabe que tem que chegar lá e o piloto automático também, não é? E eles vão-se ajustando porque as circunstâncias do caminho, hum, surgem. Muitas vezes não é o caminho que tu desejas e surgem-te pedras no caminho. Vê o que fazes com elas. Saltas, pulas, chutas, contornas, pões umas em cima das outras. Vê o que fazes com estas pedras, com estes obstáculos, com estes problemas que surgem na tua vida. O que interessa é tu saberes qual é o ponto onde queres chegar e como vais desfrutar este caminho. O Tony Robbins diz-nos que planear o futuro dá-nos alguma sensação de controle. E, de facto, nós, pessoas, gostamos de ter algum controle, até porque isso nos baliza, nos limita alguns medos, nos dá mais confiança. Ok, então temos ali um futuro, um ponto final daquilo que queremos, dá-nos algum controle e propósito. E quando sabes para onde estás a ir, podes ter desafios, mas estás mais confiante, vais com mais entusiasmo, não é? Estava-me a lembrar de uma mãe, no outro dia, numa das sessões, a dizer que o que ela quer efetivamente é tirar a carta de condução. Eu, mas tu queres tirar a carta de condução? Para quê? Para poder ter mais autonomia. Para quê? Para poder passear. Para quê? Para poder ter mais tempo livre e passear com o meu filho. E o que é que isso te vai trazer? Felicidade, não é? Então lá está. O entusiasmo tem que ser trabalhado, lá está o músculo da confiança, o músculo do treino, é o entusiasmo, está lá no fim. Então eu vou trabalhando isto para ter ali a felicidade que eu quero, com tudo aquilo que consigo pelo caminho. Quando vai ser, como vai ser, isso ela irá decidir nas próximas etapas. Mas para já tem a visão, tá? E por isso é que planear o futuro é essencial. Então, três pilares para este planeamento do futuro. Primeiro, tens esta visão. Ela tem esta visão da felicidade a passear à beira-mar com a sua criança, de ir até à beira-mar com o carro, não é? Com a sua criança lá dentro, deixar o carro e ir já passear à beira-mar com a sua criança. Noção de felicidade. Ela tem esta visão. O piloto sabe que chega a Lisboa, né? O alpinista sabe que quer atingir o topo da montanha. Portanto, imagina esta visão clara para ti. Tenta criar uma visão clara do que queres. Né? Imagina a tua vida ideal, por exemplo, onde moras, com quem estás, com quem partilhas a tua vida, o que é que estás a fazer. E se quiseres, vai mais a fundo e descreve esta visão ao pormenor. Pega no teu caderno, lápis, caneta. Sabes o que eu digo em relação ao lápis, caneta? É ótimo, são os nossos melhores amigos para podermos, não é, ventilar, porque escrevemos, pensamos, traduzimos em escrita, escrevemos, temos um movimento, lemos. E é completamente distinto de datilografar, não é? Ou pôr no telemóvel. Isto pode ser a tua bússola, o teu vision board. Estabelece metas. E estas metas são pequenos passos que te vão ajudar a chegar lá. Esta mãe, como é que ela vai conseguir chegar ali à beira-mar para passear com a criança? Primeiro tem que tirar, não é? Primeiro tem que pegar no carro, depois tem que ter o carro. Isto já andando para trás, não é? Dizem os meus colegas, ou para trás. Então, ou para trás. Carta, não, não dá. Então, o carro chegou à praia, tem que ter o carro. Depois, para ter o carro, tem que ter dinheiro para o carro. Ok, tudo bem, mas vai ter o carro sem a carta de condução? Não, tem que tirar a carta de condução. O que é que ela precisa para tirar a carta de condução? Estudar. É o que ela está a fazer neste momento. Criou uma disciplina de estudo. Por isso, a primeira meta dela é estudar, a segunda, marcar um novo exame. São metas claras, tangíveis, muito específicas. Ela sabe exatamente quantas horas quer estudar por semana, por dia. Foi ela que definiu. E se falhar, está tudo bem. Na próxima é melhor. Se falhar, é feedback. Ela sabe que na próxima vai ser melhor. Tá? E alinhar as metas com os valores. Terceiro pilar.
E porque é que isto é fundamental? Lá está, como eu vos tenho vindo a dizer ao longo do tempo, aquilo em que eu acredito, valorizo, não é? Eu valorizo. E depois, vale a pena ter alguma experiência, vale a pena traçar alguma meta, algum curso de caminho. Quando eu disse curso de caminho, vale a pena ter algum objetivo que vá contra os nossos valores. Se os valores não estiverem alinhados, hum, vais ter resistência. Ou seja, eu quero subir a montanha do Everest, mas tu não acreditas que podes subir a montanha do Everest. Não gostas daquele país, tu não gostas de fazer alpinismo. hum, Tu achas que aquilo vai contra tudo o que é segurança e que tu acreditas como segurança e conforto, então isso provavelmente não vai acontecer. Enquanto tu não mudares aqui estes valores ou ressignificares alguns, tá? Por exemplo, se valorizas o tempo em família, mas tens uma carreira ou queres ter uma carreira profissional que te gasta, ridículo, 80, 120 horas por semana, nem vais ter tempo para descansar, quase que nem tens tempo para comer, quanto mais para estar com a família. Tá? Por isso, cria uma visão, estabelece metas, algum passo é melhor que nenhum, metas específicas e alinha estas metas com os teus valores, ser congruente contigo mesma. E para isso precisas de conhecer, precisas ter esta clareza, este músculo do autoconhecimento. Hum? Pronto. O que é que podes fazer para planear? Já te dei a ideia do Vision Board, dos quadros de visão. Podes fazer, por exemplo, um mapa de metas, uma folha com várias metas, né? Podes ter uma agenda para fazeres um planeamento semanal, podes ter isto. Tens várias estratégias. Usa aquelas que se encaixam mais contigo, que se calhar já funcionaram. Tens estratégias destas que já funcionaram antes? Então, experimenta ver se agora poderão funcionar. Experimenta. Vai lá e tenta. Não funciona, ótimo, já percebeste que não funciona, experimenta outra. Mas faz, e vai, e caminha, e dá pequenos passos. Trabalha este músculo do caminhar para ti, por ti. Porque se o fizeres para ti, por ti, vai-se refletir nos outros, vai-se expandir para os outros, tá? Então, antes de dar aqui mais alguns inputs no final, eu vou-te desafiar a escreveres uma meta não é objetivo, né? Meta para o próximo mês e compartilhares aqui no podcast, ou na rede social onde vês o podcast. Põe aqui, tá? Né? Põe aqui a tua meta, que é importante, tá? Vou recapitular. Visão clara, metas específicas, tá? Muito específicas e, ok, vai, alinha as metas com os teus valores. Cria aqui esta imagem e supera ou tenta superar aqui este obstáculo que é o planeamento. O planeamento não é propriamente um obstáculo, mas o que é o obstáculo? É se tu falhas a planear ou se aquilo que tu tinhas planeado falha. Vai falhar, não volto a dizer, não é? E este mantra não é meu. Este mantra do não existe fracasso, existe feedback é do Peter Sage. Vai lá e procura, pesquisa sobre ele, que não sou eu que digo, humildemente não sou eu, mas adotei isto para mim, não é? Isto é o copyright é dele. Agora, na realidade, o que é que acontece? Muitas pessoas, muitas mulheres, mães, não é? Evitam planear porque têm medo de falhar, mas faz. Porque cada oportunidade que tu falhares, cada semana revista e que tu percebes que não fizeste aquilo, mas é uma oportunidade de aprendizagem e tu podes perceber se naquele dia, naquela altura não dava jeito. Se calhar para a semana vai ser melhor. Feito é melhor que perfeito, não é? Ou de copyright. Feito eu ando numa de copyright e vocês já perceberam. Feito é melhor que perfeito.
Não há falhança, há feedback, deixa, não é? Robin Sharma, Peter Sage e Mel Robbins. É o que dá a ler. É trabalhar no meu próprio crescimento e cria os teus próprios mantras, tá? Cria aqui estes teus próprios, estas tuas próprias muletas de comunicação que te podem ajudar a parar com este mimimi de tenho medo de falhar e não fiz e não aconteceu como eu tinha pensado. Na realidade, quase nada vai acontecer da mesma forma que tu tinhas pensado. Acontece um pouquinho diferente ou muito diferente. Mas tipo, se vermos como tu escreveste e pensaste, bolas, estás de parabéns se assim for. Dá uma chave de euro milhões, please. Não é? Não. A magia acontece do planear o futuro. A magia acontece quando tu o fazes com intenção. Bora lá, vamos! Reserva tempo para este planear. Pensa um pouquinho nisto no início da semana. Escreve, visualiza, tá? São aqui estas sugestões que eu deixo para ti. Aí lembra-te, planear o futuro é mágico, sim. É um ato de amor próprio, se for feito com a convicção de que feito é melhor que perfeito, tá? E se falhares, tens feedback, tá? Isso. Mãos à obra. Planeia o teu futuro e cá estarei na próxima, no próximo podcast para ti. Fica bem. Voltreia.